Boa noite, muito boa noite. Vamos guardando aqui um bocadinho. Bem-vinda, Helena Arte. Penso que é assim que se diz. Vamos continuar. Desculpem, de vez em quando vou tomar. Vamos continuar com a leitura. Nós ficamos na última leitura, ficamos na página 152 do capítulo 7, de curar as suas feridas e transformar as suas máscaras, deste livro fantástico das 5 feridas que impedem a felicidade, da Alice Bourgault. E hoje vamos continuar com essa leitura. Bem-vinda, Euroangeiras. Se puderem, escrevam aí de onde vêm, de onde estão. Entretanto, recapitulando aquilo que nós vimos na última leitura, na última leitura, quando começamos este capítulo, percebemos que a primeira etapa para curar uma ferida consiste em conhecer essa ferida, em aceitar essa ferida. E aceitar sem culpa, não é? Olhando para essa ferida, olhando para aquelas feridas que nós temos e perceber que há coisas para resolver. Perceber que ter sido capaz de ter criado uma máscara para não sofrer já foi um ato extremamente heroico. Um ato... Olá, Sofia, bem-vinda. Estava eu a dizer que a primeira etapa realmente como nós vimos na leitura passada, para curar uma ferida consiste exatamente em reconhecê-la, em aceitá-la, em olhar para ela sem culpa, olhar para aquela ferida e perceber que há coisas que nós temos. Um beijinho para ti também, Sofia, uma boa noite e um beijinho também, e obrigada por estares aí. E perceber que nós temos coisas para resolver. Percebermos que termos sido capazes de criar uma máscara foi um ato heroico, foi um ato de amor, para connosco. Aceitarmos esse facto e começarmos a gostar de cada partícula nossa, cada parte de nós, lembrando sempre que aquilo que nós não aceitamos nos outros são exatamente espelhos de pequenas partes de nós que nós não queremos ver por medo de termos de mudar. A boa notícia é que a autora já nos estava a dizer que não é preciso, não temos que mudar. Nós não temos que mudar, só temos que curar. E curar como? Fazendo isto parou. Olá, Marta, bem-vinda. Estava aqui a fazer um compasso de espera, e entretanto nós hoje vamos então começar essa viagem com compaixão, com carinho, com amor, com paciência por nós mesmas, não é? E vamos começar então, eu acho que... Boa noite, minha querida, bem-vinda. Estava mesmo aqui só a fazer um compasso de espera das pessoas habituais. Presumo, já passaram mais ou menos, no meu relógio dá mais ou menos 7 a 10 minutos, portanto se calhar iria avançar com a leitura. Então, nós vamos retomar da página 152 deste livro, no capítulo 7. Entretanto, se vocês quiserem, tem aí embaixo um aviãozinho, reencaminhem, chamem mais pessoas, reencaminhem este vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam também usufruir, reencaminhem para os vossos contactos, para que outras pessoas possam também vir, assistir e usufruir desta leitura.
Então, vamos então retomar. Olá, Ilse, bem-vinda. A Ilse está no Brasil. Bem-vinda, bem-vinda. Estamos num livro que é As 5 Feridas que Impedem a Felicidade, da Lise Bourbeau, e nós começamos no capítulo 7, a live passada, e hoje vamos retomar essa viagem ao interior para curar e não tentarmos mudar as nossas feridas, mas curar as nossas feridas com amor, com tolerância, com paciência, com compaixão por nós. Então, a autora diz que realmente os primeiros passos para resolvermos as nossas feridas são saudades de ti também, minha querida. Deixei-me só tirar a música que me esqueci. Ui. Parou aqui qualquer coisa no Facebook, desculpem. Acho que parou. Não sei se dá para continuar. Vamos criar um novo vídeo. Eu peço desculpa, mas isto passou-se aqui alguma coisa. O vídeo no Facebook parou. Bem, já voltou aqui também no Instagram. Ok. Eu acho que no Facebook não está a transmitir em direto, não sei o que é que se passou, mas vamos retomar aqui. Acho que já está outra vez em direto. Acho que não. É o que tem os direitos. Desculpem. Ok. Vamos voltar. E agora sim. Creio que já está a transmitir em direto. Ok, voltando. Então, se cair outra vez no Facebook vai ficar mesmo assim. Então, a autora diz que realmente os primeiros passos para resolver estas questões é darmos por esses passos com compaixão, com paciência, com tolerância connosco. E essas qualidades da compaixão, da paciência e da tolerância que nós vamos desenvolvendo ao mesmo tempo para com os outros, estão presentes têm que estar presentes para este encaminhamento que a cura nos traz. E a autora diz: tenho a certeza que ao ler os capítulos anteriores descobriste as feridas dos que te são próximos. Isto ajudou-te talvez a compreender melhor os comportamentos deles e, portanto, a ter uma tolerância maior em relação a eles. Boa noite, Soninha, bem-vinda! Tal como já referi, é importante não te agarrar às palavras utilizadas para identificar as feridas ou as máscaras. Podes viver, por exemplo, uma experiência de rejeição e sentir-te traído, abandonado, humilhado, injustiçado. Alguém pode ser injusto contigo e isso pode fazer-te sentir rejeitada, pode te fazer sentir humilhada, traída ou abandonada. Como podes ver, não é a experiência que interessa, mas o que sentes em relação a essa experiência. No fundo é irmos buscar o sentimento. Não é a experiência em si, os factos, mas o que nós sentimos. Eis porque é tão importante para reconhecer as tuas feridas recorreres à descrição das características do corpo físico antes de recorreres às características comportamentais. Olá Ana, bem-vinda, Love Nugget Terapias. Ana Santiago.
Porque o corpo nunca mente, ele reflete sempre o que se passa nos planos emocional e mental. Sugiro que releias várias vezes a descrição física de cada ferida para melhor apreenderes as diferenças entre cada uma delas. Estamos na página 153, no capítulo 7. Sei que cada vez mais pessoas recorrem, por exemplo, à cirurgia estética para corrigir certos aspectos do seu corpo físico. Na minha opinião, estão a pregar uma partida a elas próprias, porque não é por já não se verem as características de uma ferida do corpo que ela está necessariamente curada. Várias pessoas que recorreram à cirurgia confessaram ter ficado muito desiludidas por verem reaparecer ao fim de 2 ou 3 anos o que tinham querido tirar ou esconder. Olá Maria de Fátima, bem-vinda! É aliás por isso que os médicos especialistas em cirurgia estética nunca garantem um trabalho para toda a vida. Porém, se por amor a ti próprio optas por tratar do teu corpo físico através da cirurgia estética, tendo consciência das tuas feridas e fazendo um trabalho emocional, mental e espiritual na tua pessoa, há uma grande hipótese de que essa cirurgia seja benéfica para ti e que o teu corpo a aceite melhor. Ou seja, nós, se fizermos uma cirurgia estética, estamos a camuflar aquilo que realmente o corpo manifesta nas terapias psicossomáticas, que fazem uma análise psicossomática, não é, das situações. Nós já sabemos que tudo que está no nosso interior, tudo aquilo que nós sentimos, vai manifestar-se no corpo. E então a ideia aqui, realmente podemos fazer as cirurgias estéticas, mas primeiro tratando as feridas, ou fazendo ao mesmo tempo, e sempre com amor, que é um dos grandes ingredientes para a cura, é o amor próprio, sem culpa, o amor por aquilo que nós fomos capazes de fazer, e percebemos então que realmente tudo aquilo que nós fizemos foi um ato heroico. Criar máscaras foi um ato heroico, foi um ato de amor por nós, para nos podermos defender e vivenciar as coisas que nos faziam tão mal. Certas pessoas pregam partidas a si próprias no plano físico, mas ainda mais colocam armadilhas a si próprias a nível do comportamento, ou seja, a nível da sua atitude interior. Isso acontece regularmente no workshop Caráteres e Feridas, onde explico estas feridas em pormenor. Há participantes que se revêem totalmente na descrição do comportamento desse tipo, enquanto o corpo apresenta uma realidade completamente diferente. Lembro-me, entre outros, de uma jovem com cerca de 30 anos que me dizia viver a rejeição desde a infância. Sofria por não ter uma relação estável devido, segundo ele, às numerosas rejeições que tinha sofrido. Contudo, o seu corpo físico não apresentava qualquer sinal de rejeição. Vocês lembram-se que na ferida da rejeição nós temos um corpo bastante magrinho. Estava a ver se apanhava aqui a imagem para vos mostrar, para relembrar. Deixem-me ver se eu consigo. Está aqui. Não me deixa ver. Rejeição, ver se eu consigo. Só aparece o de abandono. Pronto. O da ferida da rejeição, que é o físico do fugidio. As pessoas são muito magrinhas. Para o Facebook também. E, portanto, o corpo desta pessoa não apresentava, de facto, aquelas características magrinhas. A seguir expliquei que o corpo dele apresentava principalmente sinais de uma ferida de injustiça e ficou muito surpreendido. Lembram-se do corpo da ferida de injustiça? É um corpo muito mais volumoso, é um corpo muito mais... muito mais ereto, com uma postura muito maior. Os ombros para trás, o peito, ancas largas, portanto. E então,
Ao fim de algum momento disse-lhe: tens a certeza de que o que te faz sofrer é a rejeição e não a injustiça? E a seguir expliquei-lhe que o corpo dele apresentava sinais de uma ferida de injustiça. Ficou muito surpreendido. Sugeri-lhe que refletisse bem e com o tempo. Quando o vi na semana seguinte, estava entusiasmado e confessou-me que numa semana tinha compreendido e esclarecido bem as coisas. Eu tinha tocado em cheio na sua ferida de injustiça. Olá, Teresa, bem-vinda. Este tipo de exemplo não é surpreendente, porque o ego faz tudo para que não vejamos as nossas feridas. Está convencido de que, se lhe tocarmos, não saberemos gerir a dor associada a essas feridas. E foi ele que nos convenceu a criar máscaras com o objetivo de evitarmos esse sofrimento. O ego julga tomar o caminho mais fácil, mas de facto complica-nos a vida. Quando é a inteligência que dirige a nossa vida, isso pode parecer difícil a princípio, porque exige certos esforços, mas na verdade a inteligência simplifica-nos muito a vida. E obviamente que quando falamos aqui em inteligência devemos falar e devemos ter atenção à inteligência emocional e não à inteligência mental, porque a inteligência mental vai também ela acionar o ego, não é? E portanto será a inteligência emocional ou a inteligência espiritual que nós devemos, peço desculpa que eu vou só beber aqui um bocadinho de água, que nós devemos pôr em funcionamento. Até aqui, tudo bem? Então, quanto mais esperamos para resolver as nossas feridas, mais elas se agravam. Sempre que vivemos uma situação que vem despertar e tocar numa ferida, acrescentamos-lhe outra camada. É como uma chaga que se vai alastrando. Quanto mais se agrava, mais receio temos de lhes tocar. Isso torna-se como um círculo vicioso, pode mesmo levar a uma forma de obsessão. Isto é, acharmos que toda a gente existe para nos fazer sofrer. Por exemplo, uma pessoa muito rígida verá injustiça em todo o lado e tornar-se-á um perfeccionista excessivo. Quando a pessoa é muito fugidia, sentir-se-á rejeitada por todos e convencer-se-á de que mais ninguém poderá amá-la, e etc., não é? Consoante as feridas. A vantagem de nós reconhecermos as nossas feridas é que finalmente olhamos na direção certa. E por isso é que a autora diz que às vezes nós podemos identificar-nos com as características de uma ferida, mas é importante que olhemos para o nosso corpo, porque o corpo não mente. Olá Maria, bem-vinda! Anteriormente agíamos como uma pessoa que vai ao médico para tratar do fígado, quando na verdade é o coração que tem problemas. Esta situação pode durar anos, como aquele jovem que tentava arranjar uma solução para a rejeição que achava que vivia, sem que nada se resolvesse. Depois de ter tocado no que realmente o incomodava, ficou preparado para solucionar o seu problema e pôr em marcha a cura da ferida. Que era o jovem que achava que tinha ferida de rejeição e afinal o corpo dele manifestava uma ferida de injustiça. Faço questão de precisar que existe uma diferença entre ter a máscara de dependente e sofrer de dependência afetiva. Não são apenas as pessoas com a ferida de abandono, portanto com a máscara de dependente, que sofrem de carência afetiva. Toda a gente, qualquer que seja a sua ferida, pode ser dependente ao nível afetivo. E porquê? Porque nos tornamos dependentes afetivos quando sofremos de carência afetiva. E isso acontece quando não nos amamos o suficiente. Eu vou repetir. Tornamos-nos dependentes afetivos quando sofremos de carência afetiva. E existe carência afetiva quando não nos amamos o suficiente. Procuramos então o amor dos outros para conseguirmos convencer-nos de que somos dignos de ser amados. Ou seja, nós vamos procurar fora aquilo que temos que ter dentro
E então depois o que é que nós vamos fazer? Vamos cobrar esse amor, vamos mendigar esse amor, vamos baixar ainda mais a nossa autoestima porque a outra, ou aumentar a nossa carência afetiva, melhor será, porque a outra pessoa nunca vai conseguir preencher aquilo que eu tenho que preencher cá dentro. Então, como não nos dão a medida daquilo que nós precisamos, porque fora eu só vou colher aquilo que eu já tenho dentro, e se eu não tenho amor próprio, obviamente eu não vou colher amor, não vai ser o outro que me vai dar o amor. O outro, a única coisa que pode fazer é complementar, uma relação de complementariedade com aquilo que eu já tenho. Se eu tenho falta, ele complementa-me ainda mais a falta. Provavelmente vou atrair alguém com falta. Se eu tenho muito, então provavelmente nós próprios, porque não nos amamos o suficiente. Impedimos-nos de ser nós próprios porque não nos amamos o suficiente. Por exemplo, uma pessoa que tem a karma de identidade ou karma de grupo, que não age no grupo como ela mesma é, ou que não sabe quem é, ou não age como é de facto, lá no íntimo é, são pessoas que realmente que não se amam o suficiente. Eu já passei por isso, às vezes ainda passo. E isso dificulta-nos, quando nós não temos amor, dificulta-nos a sermos quem somos. Porque se nós temos amor, não interessa o que o outro pensa, não interessa o julgamento que o outro faz, porque não vai mudar aquilo que nós já temos. Quando a essência está cá, quando nós estamos preenchidos com esse amor, que é o amor pela nossa essência, pelo que nós realmente somos, não interessa o que o outro pensa, ou o que o outro julga, ou se o outro dá, simplesmente continuamos o nosso caminho. Concordam? Ou nem por isso? Tudo muito caladinho hoje. Sem dúvida, diz a Sofia. Obrigada, Sofia. Então, continuando. Entretanto, pronto, o Facebook voltou a cair, decididamente. Marta, concordo. Maria de Fátima, concordo plenamente. Facebook voltou a cair, portanto já nem vou tentar pôr no Facebook, estamos só com o Instagram, que eu hoje nem sequer pus o YouTube a funcionar. Whatever. Vamos continuar. Então, de facto lembra-te de que todos os comportamentos associados. Aqui também tem alguns cortes, mas volta logo. Não sei o que é que se está a passar. A internet aqui está no máximo, não sei mesmo o que é que se está a passar. E Mercúrio já não está retrógrado, portanto. Então, voltando. Cada máscara existe precisamente para nos indicar que nos impedimos de sermos nós próprios porque não nos amamos o suficiente. De facto, lembra-nos de que todos os comportamentos associados a cada uma das máscaras representam reações e não comportamentos baseados no amor de si mesmo. Portanto, todas as máscaras são reações e não comportamentos baseados no amor. Antes de avançarmos mais, recapitulemos as explicações dos 5 capítulos precedentes referentes ao progenitor com quem é geralmente vivida cada uma das feridas. Isso é importante para conseguirmos curá-las. Então, a rejeição, lembram-se, é vivida com o progenitor do mesmo sexo. Por isso o fugidio sente-se rejeitado pelas pessoas do mesmo sexo. Acusa-as de o rejeitarem e sente mais cólera contra os outros do que contra si próprio. Porém, quando vive numa situação de rejeição com uma pessoa do sexo oposto, está a rejeitar-se a si próprio. Isso leva-o a sentir-se ainda mais irritação contra si. É também muito possível que aquilo que ele julga ser rejeição nessa experiência com a pessoa do sexo oposto seja apenas, ou antes, um abandono.
Pois, Mercúrio já não está retrógrado. Pois não sei. Hoje não querem que eu ponha a leitura nos canais todos. É o que é. O abandono é vivido com o progenitor do sexo oposto. E o dependente, que é aquele que tem a ferida de abandono, não é? A máscara dependente, sente-se depois facilmente abandonado pelas pessoas do sexo oposto e é levado a criticá-las mais do que a si próprio. Quando vive uma experiência de abandono com alguém do mesmo sexo, acusa-se a si próprio, achando que não deu atenção suficiente ou atenção adequada ao outro. Acontece frequentemente que aquilo que ele julga ser uma experiência de abandono com outras pessoas do mesmo sexo seja uma rejeição. Portanto, há aqui uma interligação entre estas duas feridas, não é? A humilhação é vivida geralmente com a mãe, quer sejamos homem ou mulher. O masoquista, que é a ferida a máscara da ferida da rejeição, da humilhação, sente-se, pois, facilmente humilhado com pessoas do sexo feminino. E é levado a acusá-las se tiver uma experiência de humilhação com alguém do sexo masculino e acusa-se. Se vive uma experiência de humilhação. E é levado a. Desculpem, eu vou recapitular. O masoquista sente-se, pois, facilmente humilhado com as pessoas do sexo feminino e é levado a acusá-las. Mas, se vive uma experiência de humilhação com alguém do sexo masculino, acusa-se a si próprio e sente-se envergonhado do seu comportamento e dos seus pensamentos em relação ao outro. Esta ferida pode ser vivida excepcionalmente com o pai, se é este que tratava das necessidades físicas da criança, se foi este que o ensinou a ser asseado, a comer, a vestir-se. Se é o teu caso, deves inverter o que acabou de ser escrito a propósito de feminino e de masculino. Já a traição manifesta-se com o progenitor do sexo oposto. O controlador, que é a máscara, não é? A máscara do controlador, sente-se assim facilmente traído pelas pessoas do sexo oposto e acusa-as pela sua dor ou pelas suas emoções. No entanto, quando vive uma experiência de traição com alguém do mesmo sexo, acusa-se a si e irrita-se consigo próprio por não ter tido o discernimento para o impedir. É mais provável que aquilo que ele julga ser traição da parte das pessoas do mesmo sexo seja antes uma experiência que ativa a sua ferida de injustiça. E a injustiça é vivida com o progenitor do mesmo sexo. Tem a máscara do rígido, não é? Então o rígido transfere esses sentimentos para as pessoas do mesmo sexo e acusa-as de serem injustas para com ele. No entanto, se vive uma situação que considera como injusta com alguém do sexo oposto, não acusa o outro, mas a si próprio de ser injusto ou não ser correto. A experiência da injustiça com a pessoa do sexo oposto é mais frequentemente uma experiência de traição. Pode até desenvolver uma raiva mortífera se sofrer muito. Perceberam aqui a dinâmica? É que muitas vezes nós achamos, consoante seja com o sexo oposto ou seja com o mesmo sexo, muitas vezes nós achamos, por exemplo, no caso do abandono, que é com o sexo oposto, não é? A pessoa acha, consegue ver o abandono nas pessoas do sexo oposto, mas se for com pessoas do mesmo sexo, ela considera que ela é que esteve errada, não é? Acusa-se a si própria. Quando, no fundo, eventualmente, o que há aqui, quando se faz esta acusação de si mesmas, o que há aqui é uma ferida de rejeição e não de abandono. Porque a questão da existência da ferida é ambos os polos. Quando nós acusamos os outros ou quando nós nos acusamos a nós mesmos, estamos numa única energia, que é a energia da culpa. E a energia da culpa não é aquela que cura. Portanto, quando eu me culpo a mim,
eu provavelmente estou numa outra ferida que não aquela que eu julgo que estou. Quando eu culpo o outro e realmente funciona assim a ferida, então é essa ferida. Mas quer uma, quer outra, o sentimento que aqui está é culpa. Não é a culpa que cura. Não é a necessidade de nós acharmos que temos que mudar que cura. O que cura realmente é olharmos para nós com amor, com a tal compaixão, com a tal paciência, com a tal tolerância para connosco. Isso é o que cura. A culpa faz ainda ativar mais a ferida, faz ainda aumentar mais a máscara. Então, quanto mais dolorosas são as feridas, perceberam até aqui, nem toda a gente tem o livro, é importante que vocês percebam porque esta parte aqui é um bocadinho mais complicada. Eu presumo que sim. Isto está com delay mesmo. Culpa é o contrário do amor, exatamente. A culpa, o medo, tudo isso são antónimos do amor. Ok. Então, quanto mais dolorosas são as feridas, mais normal e humano é que o mais normal e humano é que sintamos raiva contra o progenitor que julgamos responsável por nos ter feito sofrer. Mais tarde fazemos refletir esse ódio nas pessoas do mesmo sexo, do progenitor, não é? É normal, por exemplo, um jovem odiar o seu pai por quem se sentiu sempre rejeitado e mais tarde irá transferir esse ódio para outros homens ou para os seus filhos, por quem se sentirá igualmente rejeitado. Inconscientemente, zangamos-nos também com esse progenitor por ter a mesma ferida que nós. E ele torna-se, aos nossos olhos, um modelo de alguém com essa ferida, o que nos obriga a olhar-nos. E nós não queremos olhar, porque o nosso medo é que se tivermos que olhar, não é? Temos medo de olhar porque achamos que temos que mudar, quando a ideia não é mudar, a ideia é curar. Curar através do amor. Então ele torna-se aos nossos olhos um modelo de alguém com essa ferida, o que nos obriga a olhar-nos. A nossa preferência, geralmente inconsciente, seria ter um outro modelo. E isso explica porque queremos a todo custo não nos parecer com eles. Alguém já vivenciou? Eu, por exemplo, eu tinha muito essa situação em relação à minha mãe. Durante anos e anos e anos, eu quis ser sempre diferente o mais possível da minha mãe. Exatamente pela ferida que havia aqui. A tal ferida de injustiça, não é? E que provavelmente começou com uma ferida de rejeição, mas que depois se desenvolveu numa ferida de injustiça. Mas é engraçado que durante muito tempo eu quis ser diferente. Mas nós quando estamos ou a querer ser diferente ou no sentimento da raiva, de odiar, etc., são as mesmas energias, porque continuamos focados ali, portanto não avançamos, continuamos a olhar para trás, continuamos a olhar para aquelas pessoas e não avançamos, não curamos, não olhamos para dentro. Então aqui, quanto mais nós fazemos, quando nós começamos a aceitar que tudo foi como foi e que fazia parte do nosso crescimento e da nossa aprendizagem, e que essas pessoas que nós escolhemos como nossos progenitores foram aquelas que nós mais precisávamos para fazermos a tal cura das nossas feridas, porque as feridas não vêm só desta vida,
Para quem acredita, quem não acredita na reencarnação pode pensar na infância, mas quem acredita na reencarnação sabe que as feridas não vêm só desta vida. São medos, são sentimentos que nós não exploramos, que nós não conseguimos vivenciar na vida anterior, então nesta vida nós propomos-nos a vivenciá-los, onde eles aparecem logo na nossa infância, que é quando o nosso canal está mais aberto e quando se podem manifestar todas as situações de outras vidas para que nós as possamos vivenciar. Depois vamos para adulto, com aqueles olhos, com aqueles óculos e com aquelas feridas e obviamente que em criança não compreendemos as situações como elas são, mas vamos avançando e vamos colocando cada vez mais camadas, exatamente como uma cebola. Vamos criando mais uma camadinha, mais uma camadinha, mais uma camadinha e quando damos por ela a cebola está enorme, cheia de camadas, então aí é muito mais difícil de curar. Sem me querer afastar. Então, as feridas não poderão ser curadas senão quando um perdão verdadeiro em relação a nós e em relação aos nossos progenitores for feito. Porém, quando qualquer das 5 feridas é vivida com pessoas do sexo oposto ou do progenitor que consideramos responsável pela nossa ferida, é connosco que estamos zangados. E é nesses momentos, em momentos como esse que temos a tendência para nos punirmos por meio de um acidente ou de uma outra coisa qualquer que provoque dor física. O ser humano acredita no castigo como um meio de expiar a sua culpa. E isto é um movimento inconsciente. Quando nós, de alguma maneira, atraímos um determinado acidente e o estamos a fazer inconscientemente como uma forma de punir, é exatamente esta mensagem que é passada das sociedades, das gerações, dos nossos antepassados, que o castigo é uma forma de expiar a culpa. E não é só das sociedades, as próprias religiões também transmitem isto, não é? Nós, se pensarmos na Igreja Católica, atenção que não vou criticar, só vou dar um exemplo, que é aquela que eu melhor conheço, tem muito aquela coisa, minha culpa, minha tão grande culpa, não é? E o caminho não é esse, o caminho exatamente é fazê-lo ao contrário, é fazê-lo de uma forma mais espiritual, com mais amor, com mais tolerância. Então, voltando, o ser humano acredita no castigo como um meio de expiar a sua culpa. No entanto, a lei espiritual do amor afirma exatamente o contrário. Quanto mais culpados nos julgamos, mais nos castigamos e mais atraímos esse tipo de situação, porque nós atraímos o que temos dentro, não é? Isso equivale a dizer que quanto mais nos acusamos, mais revivemos os mesmos problemas. E sentir-se assim culpado torna difícil perdoar-se a si próprio, que é uma etapa muito importante para a cura. Perdoar-nos a nós próprios é percebermos que não poderíamos ter feito de outra forma, que fizemos aquilo que sabíamos fazer com aquelas circunstâncias, com aquela bagagem. É muito fácil hoje nós olharmos para as situações e dizermos assim, agora fazia fatal e culpar-nos. Só que nós temos que ir ao momento, no momento em que essas feridas foram disputadas, nós tínhamos uma consciência, nós temos que ir a esse momento lá atrás e vermos as pessoas que éramos e na altura fizemos o melhor que sabíamos fazer. Criamos as máscaras para nos protegermos e isso foi um ato heroico. Não adianta nós analisarmos as coisas à luz do que sabemos hoje, porque quando nós analisamos as coisas à luz do que sabemos hoje, a não ser que sejamos já esclarecidas, o que nos vai acontecer é olharmos para as coisas com culpa, a não ser que já tenhamos este entendimento e esta a consciência mais ampliada e percebermos de que realmente fizemos o que sabíamos fazer, o que podíamos fazer, o que nos era permitido com aquelas circunstâncias, naquele tempo, naquele lugar. Era o que nos era dado
a conhecer, era o que nós podíamos. Hoje é o que é diferente, porque entretanto já uma série de coisas aconteceram, já outros fatores foram evoluindo, etc. Já outras situações foram trazendo novamente a mesma ferida, e nós vamos, tantas vezes, não é? Tantas vezes o cântaro vai à fonte que parte, é assim uma coisa, tantas vezes nos acontece a mesma coisa, que a vida vai-nos, de uma forma sábia, trazendo mais situações para que nós possamos começar a abrir os olhos e começarmos a tentar perceber o porquê e fazermos esta tal viagem interior. Até lá, fizemos o que conseguimos fazer, e mesmo se calhar daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, vamos ter um entendimento diferente daquele que temos hoje, porque a vida é isto mesmo, evolução, evolução e evolução, sabedoria, e a sabedoria adquire-se de onde? Da experiência, e a experiência adquire-se com que é com o tempo. Portanto, entrarmos no julgamento ou na culpa é exatamente o oposto, e é aquilo que podemos fazer. O que nós podemos fazer é perdoar, e perdoar é neste sentido, é que percebermos que não podíamos fazer diferente, não podíamos ser diferentes. Vamos evoluindo consoante os desafios da vida, exatamente. São esses desafios da vida que nos dão a experiência, que nos dão a sabedoria, e a sabedoria é algo velho. É como se fosse um idoso que se vai adquirindo com o tempo. Ter ferido outra pessoa, ou quando o outro pausou. Ok. Eu vou recapitular porque eu acho que isto aqui cortou. Além da culpabilidade, sofremos frequentemente da vergonha quando nos acusamos de ter ferido outra pessoa, ou quando os outros nos culpam de o termos feito sofrer as feridas que ainda não aceitamos. As experiências são para a nossa evolução, diz a Sofia. Exatamente. Falei mais da vergonha no capítulo sobre a ferida de humilhação, porque para o masoquista, a vergonha é o mais evidente. Porém, toda a gente sente vergonha num ou noutro momento. Ela é tanto mais intensa quanto menos aceitarmos que fazemos que os outros sofrer com coisas com as quais não queremos que nos façam sofrer a nós. Só aqui uma pausa, que a minha linda cadela resolveu vir beber água. Já chega, Mandala. Obrigada. Vamos parar? Então, quando são cometidos abusos graves ou é exercida violência, isso indica que as pessoas responsáveis por esses atos têm feridas que lhe doem tanto que elas perdem o controle. E é por isso que digo muitas vezes, não existem maus neste mundo, mas apenas sofredores. Não se trata de desculpá-los, mas de aprender a ter compaixão por essas pessoas. Condená-las ou acusá-las não as ajudará. Podemos ter compaixão ainda que não estejamos de acordo. Esta é uma das vantagens de termos consciência das nossas próprias feridas e das feridas dos outros. Compaixão é um sentimento muito nobre e muito difícil de trabalhar, eu acho, porque muitas vezes a nossa tendência é fazer julgamentos, mesmo quando nós não queremos fazer julgamentos, nós fazemos julgamentos, e um julgamento é uma condenação, é uma acusação. Então, muitas vezes nós temos esse tipo de pensamento e de atitude. Sofia, puseste aqui umas lágrimazinhas ou uma chuva, que é, eu sinto muito.
Nós usamos muito isso no Ho Oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, e colocamos essas gotas de orvalho para limparmos as memórias que partilhamos com os outros, os sentimentos que partilhamos com os outros. Água. Água no sentido de sentimento. Eu sei que é difícil escrever aqui no Instagram, numa live, eu acho que deve ser mesmo difícil estar com o telemóvel e escrever, mas pronto. A sede que a mandala estava. Ok. Eu julguei que tinha a ver com aquilo que estávamos a ler. Então, recapitulando, não existem maus neste mundo, mas apenas sofredores. Não se trata de desculpá-los, mas de aprender a ter compaixão por essas pessoas. Condená-las ou acusá-las não as ajudará. Podemos ter compaixão ainda que não estejamos de acordo. É uma das vantagens de termos consciência das nossas próprias feridas e das dos outros. Observei que é raro que uma pessoa tenha apenas uma ferida. Quanto a mim, já referi que tenho 2 feridas a resolver nesta vida, a saber, a injustiça e a traição. Vivo a injustiça com as pessoas do mesmo sexo e a traição com as pessoas do sexo oposto. Como a injustiça é vivida com o progenitor do mesmo sexo, apercebi-me de que quando vivo essa emoção com uma pessoa do sexo feminino, acuso-a de ser injusta. Quando a injustiça vem do sexo masculino, costumo acusar-me de ser injusta e sentir raiva contra mim. Às vezes até sinto vergonha. Acontece-me também sentir essa injustiça por parte dos homens como uma traição. Podemos também ver a máscara do controlador e do rígido no corpo daqueles que, como eu, sofrem das feridas de injustiça e de traição. Observei igualmente que é comum as feridas de rejeição e de abandono também andarem a par. As pessoas que delas sofrem usam, por isso, as máscaras de fugidio e dependente. Por vezes, a parte superior do corpo reflete uma ferida e a parte inferior uma outra. Noutras pessoas, a diferença vê-se nos lados direito e esquerdo. Com o tempo e a prática, torna-se cada vez mais fácil distinguir as máscaras à primeira vista. Quando confiamos na nossa intuição, no nosso olho interior, vemo-las muito rapidamente. Quando uma pessoa tem uma silhueta que corresponde à máscara de controlador, além de um corpo mole e abatido e dos olhos do dependente, podes deduzir que ela viva as feridas da traição e do abandono. Obrigada pelos coraçõezinhos. Pode existir, evidentemente, outras combinações. Uma outra pessoa pode ter o corpo mais gordo, do masoquista, e ao mesmo tempo ser muito direita e rígida. Neste caso, ficamos a saber que ela tem as feridas da humilhação e da injustiça. Conheço alguém que está aí que vai dizer: esta é a minha parte. As pessoas com o corpo bastante volumoso do masoquista, com as pernas pequenas e os tornozelos finos do fugidio, são as que sofrem de humilhação e de rejeição. É possível que alguns de nós tenham 3, 4 ou até 5 feridas. Uma das 5 feridas pode ser a predominante, enquanto as outras são menos evidentes. Podem também ser todas de pouca importância. Quando uma máscara predomina, é sinal que a pessoa a utiliza mais frequentemente que as outras para se proteger. Cristina Gonçalves, bem-vinda. Quando a máscara ocupa muito pouco espaço no seu corpo, isso significa que essa pessoa não sente muitas vezes a ferida associada àquela máscara. Não é, pois, porque a máscara é dominante que ela exprime a ferida, que é mais importante. Não é.
Pois, porque uma máscara é dominante, que ela exprime a ferida que é mais importante para a tratar. Quer isto dizer que nem sempre o facto de não se. Quer isto dizer que devemos tratar as feridas independentemente de ela ser ou não dominante, não é? E não é menos importante tratar caso ela seja menos dominante. É tão importante tratar essa como outra qualquer. De facto, tentamos esconder as feridas que nos fazem sofrer mais. E já referi nos capítulos anteriores que desenvolvemos a máscara do rígido, que é da ferida da injustiça, e a máscara do controlador, da ferida da traição, que são máscaras de controlo e de força, a fim de escondermos a ferida da rejeição, do abandono e da humilhação. Essa força serve para camuflar o que dói mais. E o que é que vai doer mais? Eventualmente vai doer mais a rejeição, o abandono e a humilhação, que foram as feridas que surgiram inicialmente e depois só as outras vieram para camuflar, que era a máscara do rígido na injustiça e a do controlador na traição, vieram para camuflar exatamente essas feridas da rejeição e do abandono. Então isso explica porque é que é frequente ver uma das três feridas surgir com a idade, porque o controlo tem limites. É sobretudo a máscara do rígido, graças à sua capacidade de controlar, que tem mais possibilidade de esconder outra ferida. E eu acho que hoje parava por aqui, até porque isto é muita informação. O que é que vocês acham? E continuávamos. Vou só ler aqui um pequeno parágrafo. A pessoa masoquista e rígida, por exemplo, pode conseguir controlar o seu peso durante um certo tempo, engordando apenas quando perder esse controle. A alma que vem ao mundo para resolver a ferida da traição procura um progenitor do sexo oposto forte, sólido, que saiba ocupar o seu lugar, que não perca o controle, que não seja demasiado emotivo. E o controlador quer, ao mesmo tempo, que esse progenitor seja compreensivo, confie nele e que responda a todas as suas expectativas e à sua necessidade de atenção, o que lhe evitaria sentir-se abandonado e traído. E eu vou mesmo parar por aqui. Vamos ficar na página 160. A Sofia já vai descansar. Um beijinho grande. Obrigada pela tua presença. Uma boa noite de descanso. E voltamos na próxima quarta-feira, na página 160 deste capítulo sobre como curar as suas feridas e transformar as máscaras deste livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas que Impedem a Felicidade. Obrigada pelos corações, obrigada pela vossa presença, um beijinho enorme e vamos ver, eu não sei, ainda falta aqui um bom pedaço deste capítulo, este capítulo é bastante grande e provavelmente vamos lê-lo com mais calma, ok? Um beijo enorme. Fiquem bem e até para a semana. Beijinhos.